Boa noite a todos. Que a luz de Deus e o amor dele esteja presente conosco mais uma noite. E hoje, o tema da noite talvez não poderia ser diferente. No último domingo nós comemoramos o Dia da Mulher e hoje eu trouxe uma fala sobre as mulheres. Porém, eu também não quero que os homens se sintam desconfortáveis ou deslocados, porque no decorrer da fala, nós vamos perceber que, indiferente de homens ou mulheres, o quanto cada um em cada vida que está aqui tem uma presença muito forte de uma mãe, de uma esposa, de uma irmã, de uma filha. E o que isso representa para nós como seres imortais? E no último domingo, no decorrer dessa semana, nós vimos que esse dia foi muito lembrado. Muitas homenagens foram feitas, muitas lindas mensagens foram escritas, muitas flores foram ganhadas. Mas talvez a pergunta mais importante que a gente tenha que fazer nessa noite seja outra. Qual é realmente o valor espiritual da mulher diante de Deus? Ao longo da história da humanidade, muitas mulheres foram esquecidas pelos livros, ignoradas pela sociedade, silenciadas pelas circunstâncias da vida. Mas diante das leis divinas, nenhuma lágrima passa despercebida. Nenhuma dor e nenhum gesto de amor não é visto por Deus. Quantas vezes, em silêncio, uma mulher sustentou um lar inteiro com a sua coragem? Quantas vezes uma mulher orou por um filho quando ninguém mais acreditava nele? Quantas vezes uma filha cuidou dos seus pais com carinho, com ternura? Esses gestos, eles podem muitas vezes passar despercebidos pelo mundo, mas jamais pelos olhos de Deus. E quando nós abrimos o Evangelho de Jesus, nós percebemos algo extraordinário. Cristo, ele tratou as mulheres com uma dignidade e um respeito que ia muito além do seu tempo. Nós sabemos que na época de Jesus, imagina, 2000 anos depois, as mulheres ainda são vistas com inferioridade, mas naquela época muito mais. E Jesus sempre tratou de igual para igual. Ele conversou com mulheres que eram desprezadas pela sociedade. Ele defendeu aquelas que estavam sendo julgadas. E ele acolheu aquelas que buscavam recomeçar. E na doutrina espírita, no livro dos Espíritos, ela nos revela algo ainda mais profundo. Que antes de nós sermos homens ou mulheres, nós somos espíritos imortais. Ou seja, espíritos criados por Deus para evoluir, para se desenvolver e para fazer a virtude mais sublime que existe, que é o amor. E por isso, na noite de hoje, eu convido todos nós que estamos aqui para refletir juntos sobre a mulher no Evangelho e na visão espírita. E não apenas a mulher como uma figura histórica, mas como um espírito em missão na Terra, portador de sensibilidade, de força moral e de uma capacidade imensa de amar. E talvez no final dessa reflexão, nós possamos perceber que muitas das mulheres, das maiores heroínas,
da humanidade, elas nunca apareceram nos livros de história, mas vivem ou viveram conosco nos nossos lares. E ao longo da história da humanidade, a mulher muitas vezes ela foi vista apenas com papel social. Entretanto, no Evangelho e na doutrina espírita, eles apresentam uma visão muito mais profunda, que a mulher é um espírito imortal, em processo de evolução e dotada das mesmas potencialidades espirituais de qualquer espírito. Ou seja, diferença de homens e mulheres como espíritos, apenas o grau evolutivo que estamos. A matéria que onde estamos hoje talvez nos fragilize comparando aos homens, que têm mais força muscular, mas é apenas isso, essa capa que nos reveste. Como espíritos, somos todos iguais, porque no espírito não existe sexo, e a gente vai ver mais à frente. Qual é essa visão espírita, então, sobre homem e mulher? E aí a gente traz do Livro dos Espíritos a questão 200, onde Kardec pergunta para os espíritos: os espíritos têm sexo? E a resposta é muito clara: não como entendeis, porque os sexos dependem da organização física. E o que isso significa? Significa que o espírito, na essência, ele não é nem masculino nem feminino. Ele pode reencarnar ora homem, ora mulher, conforme sua necessidade evolutiva. Ou seja, hoje estou como mulher. Talvez, em muitas outras vidas eu vim como homem, como todos nós que estamos aqui. E essa compreensão, ela nos mostra que, espiritualmente falando, não existe superioridade entre homem e mulher, mas experiências diferentes que contribuem para o aprendizado do espírito. E assim, a condição feminina aqui na Terra, ela deve ser vista como uma experiência educativa, rica em oportunidades de desenvolvimento moral. Ou seja, hoje, nós, mulheres que estamos aqui, ou homens que estamos aqui, estamos nessa condição, homem e mulher, por quê? Por uma necessidade educativa, não por superioridade, que uns são superiores aos outros. E a mulher no tempo de Jesus, quando a gente observa todo o contexto histórico da época de Jesus, a gente percebe algo que é muito significativo, que na sociedade judaica daquele tempo a mulher ocupava uma posição social muito limitada, mas muitas vezes ela não participava, na maioria das vezes, de nenhuma decisão social. Nenhuma mulher era possível na época dar sua opinião, estar presente em atos religiosos como autoridade. Tanto que muitas vezes se pergunta por que na última ceia que tem a imagem da última ceia não tem mulheres. Então quer dizer que Jesus não tinha discípulos mulheres? Muito pelo contrário. Porque na época, inclusive, talvez eu já tenha falado, mas vou voltar a dizer, na Netflix tem a série The Chosen. É uma série incrível que narra detalhadamente a vida de Jesus, nesse contexto de quando ele escolheu seus discípulos, as passagens, muitas do que a gente traz aqui tem nessa série. E a gente vê lá, mais nitidamente, o quanto as mulheres eram presentes. Mas na época e para os costumes da época, as mulheres não poderiam participar de algumas celebrações da Páscoa. E é simplesmente por isso que não estão na última ceia. Não é porque elas eram inferiores, não é porque Jesus não tinha mulheres ao lado dele, muito pelo contrário, tinham várias. E Jesus, ele trouxe essa revolução silenciosa
mas muito profunda, onde ele valorizou profundamente cada mulher. Ele tratou elas com respeito, ele reconheceu o seu valor e a sua dignidade espiritual. E isso fica muito claro em vários episódios. E aí a gente vai falar um pouco sobre alguns. Por exemplo, o encontro com a mulher samaritana. Os judeus da época não falavam com os samaritanos, mas Jesus mostrou o contrário. E mais ainda, falando com uma mulher. E é um dos exemplos mais conhecidos, que é esse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Naquela época, ele quebrou essas barreiras sociais. Ele não só conversa, ele a orienta, ele esclarece e ele a trata com dignidade. E nesse encontro, Jesus revela uma verdade espiritual que é muito profunda, que Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. E aquela mulher que socialmente ela era desprezada por todos, ela torna-se uma divulgadora forte da mensagem de Cristo. E esse episódio ele nos mostra que a capacidade espiritual ela não depende da posição ou do gênero, mas sim da abertura do nosso coração, do que a gente está proposto em fazer. E aí não tem como não falarmos sobre a transformação de Maria Madalena, que é outro exemplo extraordinário no Evangelho. Durante muito tempo, Maria Madalena foi vista apenas como uma figura pelo seu erro moral. Mas o Evangelho nos mostra algo muito além disso, a sua transformação moral. E após Maria Madalena encontrar Jesus, ela modifica completamente a sua vida e torna-se, uma discípula fiel, dedicada ao bem e ao serviço. Segundo as tradições cristãs e as histórias, a gente sabe que ela foi uma das primeiras pessoas a testemunhar a ressurreição. E isso nos mostra a seguinte lição espiritual: que nenhum passado ele nos impede de ter um futuro de luz, quando o Espírito decide se renovar. E Maria de Nazaré, um exemplo da pureza e da missão. Não tem como nós falarmos do Evangelho sem citar Maria. Ela representa um dos maiores exemplos de humildade, de fé, de aceitação e de vontade divina. A gente vê em obras espíritas como a Boa Nova, ditada por Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, onde Maria ela é apresentada como uma alma profundamente elevada, preparada espiritualmente para a missão de receber Jesus. E ser mãe de Cristo representava uma responsabilidade imensa. E ela não deu só o corpo físico para Jesus. Ela também ofereceu muito mais: amor, proteção, orientação moral. Então Maria, ela simboliza para nós, mulheres e homens, a fortaleza espiritual dentro da maternidade. E o que falar da mulher no exercício da caridade? No Evangelho a gente encontra diversas passagens, aonde mulheres, elas demonstram profunda sensibilidade espiritual. E outro exemplo muito marcante é a mulher que unge os pés de Jesus com perfume. Para alguns aquilo foi um escândalo, uma afronta aos costumes da época. Enquanto muitos julgavam e criticavam ela, Jesus, ele reconheceu naquele gesto o ato de um amor muito mais sincero. E isso nos mostra o que é importante,
que a espiritualidade ela valoriza a intenção do coração muito mais do que as aparências exteriores. E aí a gente pode trazer também o exemplo da parábola da figueira que secou. Não adianta sermos lindos por fora, mostrarmos maravilhas, mas não darmos fruto, não entregarmos nada, só vivermos de aparência. Essa mulher, o que Jesus reconheceu? Porque ele sabia o que ela tinha no coração, qual era realmente o desejo e a vontade dela. Não era apenas uma aparência. E dentro da família? A doutrina ela também destaca que o papel espiritual da mulher, na construção da família é muito importante. E o Consolador Emmanuel explica que a educação moral é uma das tarefas mais importantes do progresso da humanidade. E dentro do ambiente familiar, muitas vezes, a mulher ela exerce um papel fundamental na formação moral das novas gerações. Muitas vezes a mãe ela é vista como mais acessível, mais fácil de chegar, a que cede mais, né? Porque a mulher está ali para ver mais com amor. O homem ele é mais duro muitas vezes, né? Então a mãe especialmente ela se torna educadora das almas. E não apenas ela orienta o corpo da criança, né? Mas ela contribui para os desenvolvimentos espirituais, como também a gente falou de Maria ali, né? Na honestidade, no respeito, na solidariedade, na fé desse filho. E aí tem todo um planejamento para essa maternidade. E quantas mulheres escolhem tarefas muito difíceis nesse planejamento? Quantas sabem que elas vão ter uma carga complicada ali, mas mesmo assim, por amor, elas aceitam. Nas obras de André Luiz, como Missionários da Luz, a gente encontra diversos exemplos, né, descrições de planejamentos reencarnatórios. E ali a gente vê que muitas reencarnações elas são cuidadosamente preparadas no mundo espiritual. E às vezes filhos difíceis eles não são castigo. São oportunidades de crescimento para nós e para todos os envolvidos dentro disso. E aí eu gostaria de ler uma mensagem que está no livro Consolador, ditada por Emmanuel, que conta assim: um homem afastou-se da família durante muitos anos, seguiu caminhos difíceis, mergulhou em vícios e perdeu quase tudo. Um dia decidiu voltar para casa, com vergonha, com medo. Quando chegou, ele encontrou lá sua mãe já idosa. E ele lhe perguntou: depois de tudo que eu fiz, mãe, a senhora ainda me aceita? E a mãe respondeu: meu filho, eu nunca deixei de esperar por você. E essa é uma das maiores lições de amor. Esperar sem deixar de amar. E assim a maternidade, ela representa uma verdadeira lição de amor e de renúncia. E a força moral da mulher? A história da humanidade, ela traz inúmeros exemplos de mulheres, né, que demonstraram uma extraordinária força moral. E essa força, ela não se manifesta na imposição do domínio, né, mas sim numa capacidade de resistir às dificuldades, de perdoar, de perseverar no bem, de amar muitas vezes mesmo diante da dor. E muitas mulheres, a gente sabe que elas sustentam emocionalmente muitas famílias, uma sociedade com essa força silenciosa. E dentro da doutrina, isso é muito valorizado. Essas virtudes,
pois elas representam o nosso progresso. Hoje nós temos muitos direitos, nós temos voz, nós temos posição, mas e aí? Nós temos grandes desafios também, como mulher. Porque hoje as mulheres, elas participam ativamente da sociedade, das famílias. E claro que isso representa uma conquista muito importante, mas também ela traz novos desafios para nós. Porque aí a gente vai ter que conciliar essas responsabilidades profissionais, juntamente com as nossas responsabilidades familiares, pessoais. E diante dessas exigências, a mensagem espírita, ela convida a mulher e a todos nós a buscar um equilíbrio emocional. Como que a gente vai buscar esse equilíbrio emocional? Quando está tudo desabando, quando eu não sei mais o que fazer, quando eu estou sobrecarregada? Na oração, no estudo do Evangelho e na prática do bem. Porque tudo isso fortalece o meu espírito e me auxilia nessa minha caminhada. E aí vem, qual é o verdadeiro valor espiritual mesmo? Quando nós analisamos o Evangelho e os ensinamentos espíritas, nós percebemos que o valor espiritual da mulher não está em títulos, posições sociais ou reconhecimento humano. O verdadeiro valor está na virtude da alma, no amor que acolhe, na paciência que educa, na coragem com que enfrenta as dificuldades, na fé que sustenta com esperança. E essas virtudes, elas nos aproximam o nosso espírito de Deus. E hoje, meus irmãos, ao refletirmos sobre a mulher no Evangelho, na visão espírita, a gente percebe algo profundamente transformador. Que o Cristo, ele não olhava as pessoas pelos rótulos. Ele não via apenas homem ou mulher. Ele via espíritos. Ele via espíritos em luta, espíritos em aprendizado, espíritos em busca de recomeço. E quando Jesus consolava alguém em sofrimento, ele não perguntava sobre a sua posição social, seu passado, seus erros. Ele perguntava apenas com um olhar cheio de misericórdia. Quem precisa de amor nesse momento? E nós nos perguntamos ao nosso irmão, à nossa família, às pessoas ao nosso redor, quem precisa de amor nesse momento? Talvez seja por isso que tantas mulheres aparecem no Evangelho, que elas foram exemplos de fé, de coragem, de transformação. Mulheres que muitas vezes a sociedade julgava, mas que o Cristo acolhia. Mulheres que carregavam histórias difíceis, mas que encontraram em Jesus uma nova oportunidade de recomeçar. E na doutrina, a gente aprende que antes de sermos homens ou mulheres, nós somos espíritos em evolução. E por isso, quando nós falamos em mulher, não falamos apenas no papel social. Falamos em espíritos que muitas vezes assumem aqui na Terra missões nobres e desafiadoras. Falamos das mães que educam com paciência. Falamos das filhas que levam alegrias aos lares. Das irmãs que compartilham a caminhada da vida. Das esposas e companheiras que dividem responsabilidades e sonhos. Das mulheres trabalhadoras que com esforço ajudam no desenvolvimento da nossa sociedade. Falamos também das mulheres que em silêncio enfrentam dificuldades, superam dores e que mesmo assim continuam amando. Muitas
muitas dessas mulheres jamais terão seus nomes escritos em livros ou na história. Mas as atitudes delas são gravadas na consciência da humanidade. Porque cada gesto de amor verdadeiro, ele deixa marcas eternas gravadas no universo. Talvez aqui hoje exista uma mulher que está muito cansada. Talvez aqui exista uma que está lutando pela sua família. Talvez uma mãe que esteja muito preocupada com seu filho. Talvez uma filha que cuide dos seus pais com amor e com dedicação. E se você é uma dessas mulheres, lembre-se de algo muito importante. Talvez o mundo nunca reconheça o seu esforço, mas Deus reconhece. Deus vê. Deus, ele conhece cada lágrima, cada renúncia e cada gesto de amor e de carinho. E nada disso que nós fizemos se perde. Se você tem uma mãe hoje, valorize. Se você tem uma irmã, uma filha, uma companheira, respeite, ampare. E se sua mãe ou uma mulher querida já não está mais aqui, foi para a pátria espiritual, lembre-se que a doutrina espírita, ela nos ensina a ter esperança. Porque o amor, ele nunca morre. A morte do corpo, ela nunca rompe os laços do coração. Os espíritos que se amam verdadeiramente, eles continuam unidos. E um dia, no tempo perfeito de Deus, esses reencontros acontecerão. E por isso, nessa noite, que nós possamos agradecer imensamente a todas as mulheres que estão na nossa vida. Aquelas mulheres que nos educaram, que nos educam, aquelas que nos inspiraram, que nos inspiram, aquelas que nos ensinaram ou que nos ensinam a amar. Porque no universo criado por Deus, nenhum amor se perde. Que assim seja, meus irmãos.